Estamos chegando hoje para mais uma edição do ProsaCast. O ProsaCast é uma iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, que é um mandato preocupado principalmente com a questão dos direitos humanos, com a segurança e com a justiça social. Hoje nós temos um programa dedicado exclusivamente às mulheres e vamos falar bastante sobre o tema das mulheres e vamos conversar com duas autoridades no assunto aqui presentes, a doutora Ivana Battaglin, pronunciei correto, Battaglin. né? Battaglin, né? A Ivana do Ministério Público, que é responsável pelo Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, uma iniciativa muito importante na nossa sociedade, e com a Isadora Souza, né? Isadora Cunha. Cunha. Eu tenho muitas Isadoras na minha vida, então eu preciso perguntar antes, às vezes que me atrapalha um pouquinho. Que é advogada, atuando principalmente em Novo Hamburgo, na área previdenciária e trabalhista. Então nós temos duas dimensões aqui da problemática da questão da mulher na sociedade, e vamos tentar nesse nosso debate abranger o máximo possível de temas dentro disso aí. Tá? Eu sou Celso Rodrigues, sou o âncora aqui do nosso ProsaCast, que também depois vai aparecer lá no YouTube para todos e todas assistirem. A gente sempre faz assim, gurias, pode ser assim, mais informal? Claro. Pode. Eu sempre pergunto quem são vocês, porque a audiência quer saber quem é a Ivana e quem é a Isadora. E mais ou menos onde é que vocês estão nesse debate. Então vamos começar pela Ivana. Pode ser. Quem tu és, Ivana? Obrigada, Celso, inicialmente pelo convite, tá? Que é muito importante esse debate e eu fico muito feliz, né, de estar aqui juntamente contigo e com a Isadora. Eu sou Ivana Battaglin, eu sou uma promotora de justiça que já tem meio século, quase um quarto de século dentro do Ministério Público, né? Já tenho 26 anos de MP. E eu costumo dizer que, assim, depois de me apresentar como promotora de justiça, a apresentação mais importante que eu tenho é dizer que eu sou feminista. Porque eu não era uma mulher feminista quando eu ingressei na instituição. E a partir de 2011, quando eu comecei a trabalhar com mais dedicação ao tema da violência contra a mulher, eu entendi a complexidade das relações de gênero e acabei me tornando, então, uma feminista. O que me tornou não só uma promotora de justiça muito melhor, não só para as mulheres, mas em relação a todos os temas, mas como também um ser humano melhor. Então, eu começo me apresentando assim. Atualmente, eu trabalho no Centro de Apoio de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é um centro de apoio novo, é um braço da administração do Ministério Público, que foi criado nessa gestão do nosso procurador-geral, o doutor Alexandre Saltes, que viu que, muito embora o tema da violência doméstica a violência contra as mulheres em geral, já viesse sendo tratado dentro do Centro de Apoio Operacional e Criminal, não estava sendo suficientemente dada a atenção que merecia, né, dados índices alarmantes. Então, é um centro de apoio novo que está se construindo e eu estou muito feliz de estar ali. Muito obrigado. Isadora, quem tu és, Isadora? Pergunta complexa, né? Complexa. Mas muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, Celso, contigo, doutora Ivana. Eu sou advogada, também me considero feminista. Sou advogada desde 2017. A minha principal área de atuação é junto à defesa dos direitos sociais, trabalhadores, trabalhadoras, direitos previdenciários, que é a minha especialidade. Mas dentro desse trabalho, eu também advogo junto a entidades sindicais. E essas entidades, na maioria, têm as mulheres como as maiores participantes, né, sindicalizadas, vinculadas, dentro ali da classe do sindicato. Então, são professoras, são sapateiras, são servidoras públicas que trabalham com a questão da saúde. Então, a gente vê um recorte de gênero e de sexo muito grande dentro das modalidades de trabalho, digamos assim. Então, por mais que a minha área de atuação diária não seja a violência contra a mulher, ela vem, né, de forma intrínseca nos atendimentos. Quando a gente vai fazer um atendimento
tanto de uma questão de saúde, quanto de uma questão trabalhista, quanto de uma questão de um divórcio, as questões da violência contra a mulher permeiam. Então, isso vai me fazendo cada vez mais me dedicar ao tema, escrever sobre o tema e desempenhar, ocupar lugares importantes que dizem respeito a isso, né? Como atualmente estou como presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Novo Hamburgo, representando a OAB. Então, a gente eu sempre quis ser advogada, mas eu não imaginava que a profissão me demandaria tanto nesse sentido, assim, para além do processo e do cliente, né, da cliente. Então, a gente vem fazendo diversas atividades, tentando explorar, expandir, informar sobre os direitos das mulheres, né, que é algo que até ontem a gente não trabalhava tanto. Então, também é um prazer estar aqui. Acho que é nesse lugar que eu venho conversar hoje. Pois é, muito bem. Então, feitas as apresentações devidas, vamos conversar agora. E eu vou fazer uma pergunta que eu faço normalmente para quem senta desse lado da bancada, independente do tema, mas justamente para fazer uma provocação e para, digamos assim, fixar os mastros e os parâmetros da nossa conversa. Eu tenho duas feministas aqui na bancada. Por que feminismo? Porque é uma questão de igualdade e de justiça social. A gente não vai conseguir chegar num mundo melhor se nós continuarmos com a desigualdade de gênero. Aliás, é por isso que um dos objetivos, né, da Agenda 30 da ONU é a igualdade de gênero. Justamente porque a gente observa que nos países onde há maior igualdade de gênero, há maior justiça social, né? As pessoas são mais felizes. E nos países onde há menor igualdade de gênero, não é porque o feminismo ele não é bom só para as mulheres, ele é bom para todo mundo, sim, né? Então isso é bem importante. Isso é importante porque saber. Ele é bom para todo mundo, porque o machismo, o feminismo não é o contrário de machismo, né? Ele luta pela igualdade. Já o machismo, ele faz mal para os homens também. Né? Os homens morrem mais por conta do machismo, seja porque usam mais álcool e drogas para reforçar os estereótipos de masculinidade, porque se envolvem em acidentes de trânsito para reforçar estereótipo de masculinidade ou brigas. Então, ele também é muito ruim para os homens. Né? Os homens têm que ficar o tempo inteiro provando que são homens por conta desse estereótipo que a sociedade exige. Mas se o machismo faz mal para os homens, ele faz muito mais mal ainda para as mulheres, porque nós estamos morrendo por conta do machismo, né? Na mão dos homens. Né? Os homens morrem mais do que nós, mas nas mãos deles mesmos. Né? Os homens matam os homens, né? E nós estamos morrendo na mão dos homens. É isso, Isadora? Concordo totalmente, me sinto contemplada pela fala e por isso que a gente precisa trabalhar com o feminismo para além do slogan feminismo, meu corpo, minhas regras, embora é evidente que também tenha necessidade, seja necessário em alguns aspectos, mas a gente precisa trabalhar o feminismo para além do senso comum. A gente precisa trabalhar ele nos processos judiciais, nas relações sociais, nos sindicatos, no mundo do trabalho, para que, de fato, os estereótipos possam ser superados e a gente viva com mais dignidade, né? Homens e mulheres e a sociedade em geral. Ivana, tu trouxeste uma informação bastante relevante aqui para pensar essa questão do feminismo e do feminicídio. E nós tivemos agora no estado 10 feminicídios em janeiro. Eu estava estudando as últimas pesquisas, os últimos levantamentos. Janeiro é um mês tremendo nessa área, né? No ano passado também. Em 2024 nós tivemos 72 casos de feminicídios, né? E quando tu falasse ali, eu me lembrei de um dado importante, né? Que são 72 casos de feminicídio, mas nós temos aí no cômputo geral 100 pessoas que perderam suas mães. Sim, os órfãos do feminicídio. Os órfãos. Então, para pensar a questão do feminicídio numa perspectiva até mais ampla ainda, né? Sim, e é bem comum, e isso já levantado por algumas pesquisas, é bem comum que a gente considera isso de vítima indireta, né? Mas, às vezes, juntamente com essa mulher, outros familiares são assassinados no mesmo contexto. Ou, às vezes, são assassinados os familiares. Como tem aqui na região metropolitana um caso muito emblemático de um homem que matou os 4 filhos dele.
com a mulher, mas não a matou. Porque ele queria destruir essa mulher. Então, essa foi uma forma de destruir. Então, assim, quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de um crime muito complexo, muito perigoso, e que a gente tem que ter atenção, porque as mulheres estão morrendo de formas bárbaras, assim, literalmente, assim, ele é um crime de ódio. Né? Não menos por isso que agora tem a maior pena do Código Penal, é o do feminicídio, porque ele é um crime de ódio que ele impacta não só a vítima que morreu ou então sofreu uma tentativa de feminicídio, mas toda a família, né? Sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes. Quando a gente fala em proteger a mulher, a gente está falando em proteger a família. O feminismo está querendo isso, ele está querendo proteger a família. A família como uma estrutura ideal, não como uma estrutura onde há violência. E é por isso que a gente tem que discutir a violência dentro de casa e meter a colher. Meter a colher, porque isso interessa não só aquele núcleo familiar, mas a sociedade como um todo. Eu fui educado, já tenho aqui uma certa experiência de vida, né? Eu fui educado justamente nesse lema, né? Em briga de marido, mulher não se mete a colher. E eu presenciei na minha vida, como ser humano brasileiro, porto-alegrense, inúmeros casos, situações de violência doméstica, em que eu ouvi esse recado já imediato na família, nos parentes, na vizinhança, inclusive, algo muito cotidiano. E há esse enfrentamento a esse problema hoje, né? Então, eu tenho o hábito de dizer que estamos melhorando como sociedade, sim, apesar dos números. Quando a gente olha para trás, assim, para bem recentemente, a gente, às vezes, me dá um desânimo com esses números, né? Porque os números seguem crescendo. A cada anuário que sai, a cada mapa da violência, os números aumentaram. Todo ano, desde que eu estou trabalhando mais especificamente com isso, desde 2011, só aumenta. Mas também quando a gente olha para trás, um pouquinho para trás, a gente vê que não tinha Lei Maria da Penha, as mulheres não podiam se divorciar, as mulheres não podiam votar. Então, assim, tem avanços. A gente está a passos de formiguinha, mas nós temos que estar sempre vigilantes, não é, Isadora? Porque senão, se a gente der uma piscada, a gente perde direitos. E essa questão que a Ivana trouxe anteriormente da violência descrita assim dessa forma, do crime de ódio, como é que tu vê isso, Isadora? Tu que atua inclusive nesse cotidiano das relações do trabalho, né? Sim. Bom, eu visualizo, né, que a gente, enquanto operadoras do direito, a gente tem a obrigação de estar falando desse lugar, assim. Então, se a gente pega a evolução legislativa do Brasil, são dados ainda muito recentes, né? A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, resultado, inclusive, de todo um trabalho feito a nível internacional. Na comissão, né? Interamericana. Então, não foi uma vontade do parlamento realizar acho que a quinta melhor lei do mundo, que a Lei Maria da Penha está entre elas. Mas foi uma imposição internacional. E ainda bem que nós estávamos num governo em que isso pôde ser realizado, senão a gente estaria pagando multas mediante internacionais. intensa pressão internacional, né? Sim. Isso, muito. Mas, enfim, então, quando a Lei Maria da Penha sai, ela sai com diversas diretrizes, para além do espectro, assim, homem-mulher, para além da relação amorosa, familiar. Ela colocou várias obrigações, porque o Estado brasileiro estava sendo processado por omissão, no caso da Lei Maria da Penha, no caso da Maria da Penha, né? Então, tem diversas obrigações, responsabilidades dos entes, dos municípios, dos estados, da União, do Ministério Público, das defensorias públicas, do sistema de saúde. São muitas responsabilidades que foram colocadas ali. E eu vejo que até o momento a gente ainda não conseguiu operacionalizar elas de forma eficiente. Sim. Então, é uma lei muito boa e a gente, no Brasil, tem o feminismo legalista, digamos assim, porque sempre vem uma lei nova. Essa lei vai transformar. Essa lei, a gente precisa de mais isso, a gente precisa de mais aquilo. A gente vem trabalhando muito, evoluindo muito nesse aspecto, mas ainda é muito difícil operacionalizar isso nas escolas, nas unidades de saúde, nos ambientes de trabalho, na mídia, né? De forma como políticas públicas em geral. Então, eu imagino que por isso que a gente ainda fica observando muitos números aumentando. Mas a gente precisa, sim, olhar os números e se chocar
com isso e trabalhar mais e seguir fazendo, se empenhando no trabalho em rede, que eu acho que é a maior dificuldade. Assim. Sim. É um paradoxo, né? Assim, ó, na verdade, nós temos uma das melhores leis do mundo, reconhecido pela ONU, e estamos em 5º lugar no maior número de feminicídios. Então, é nesse momento que a gente vê que nós estamos falhando. Cada mulher que morre, eu costumo dizer isso quando eu vou fazer as minhas palestras, uma mulher que morre está nos mostrando que nós falhamos como família, como sociedade e como Estado. Né? Então, assim, é um puxão de orelha. Isso dá um recado, assim, ó, não está funcionando. E aí é o que ela diz, né? A Isadora está certíssima nisso. Nós precisamos de atuação em rede, porque senão a gente vai continuar falhando. Não adianta ter leis maravilhosas, que a gente tem leis muito boas, mas o que nós estamos fazendo, né, enquanto rede? Não é cada um individualmente. O Ministério Público pode fazer o melhor trabalho naquela cidade, e o juiz pode fazer um bom trabalho, mas se não for em rede, com todos os atores envolvidos em amparar essa mulher, a gente não vai conseguir ampará-la devidamente. Deixa eu perguntar para vocês, eu vou querer entrar nesse tema da rede em seguida, mas eu vou formular uma questão aqui que me parece também que deve ser uma questão que sempre se manifesta quando ocorrem feminicídios, né? Que é sempre um crime muito impactante, né? Hoje em dia, né? Que é mais visibilizado, e que eu imagino que a nossa audiência esteja também interessada em compreender melhor esse fenômeno, né? A grande maioria dos agressores, enfim, tinham antecedentes envolvendo violência. Na verdade, não. Me corrija, então, na sequência. Mas, por exemplo, assim, quando esse crime recente que teve, em que, eu não estou lembrando da cidade, São Francisco, alguma coisa assim, em que o sujeito... 12 tiros foi em São Francisco de Assis. Que o sujeito perseguiu a vítima até a porta do hospital, com todos os detalhes de violência. A pergunta que a sociedade faz é a seguinte: tá, mas ela denunciou na delegacia, por que não colocaram a tornozeleira? Parece sempre haver, e eu estou sendo genérico, e vocês vão refinar o meu argumento, parece sempre haver um quase, uma omissão, um não foi feito, que redunda no desfecho trágico. Eu acho que é natural que quando uma mulher acaba morrendo de uma forma tão bárbara, né, a gente queira achar o culpado, né, entre aspas. O culpado é quem matou, né? Mas a gente tenta buscar, né, eu digo a gente como sociedade, onde é que falhou a proteção para essa mulher? Assim, ó, quando tu mencionaste a respeito dos antecedentes, medida protetiva protege sim, porque a maior parte das mulheres que morrem não tinha medida protetiva em vigor. É isso. Exatamente. Importante. Então, assim, significa o quê? Ou que ela não procurou a polícia, porque ela estava com medo, ela não acreditava, às vezes, que fosse acontecer, ou ela teve a medida e aí achou que não precisava mais, então, quer dizer, a medida protetiva protege, porque quando a gente... Ela protege, ela não é um escudo invisível, escudo invisível, mas ela protege sim, porque a maior parte das mulheres que morrem não tem medida protetiva. Isso é muito importante. Então, isso é um dado bem importante, né? Tipo, porque ninguém faz nada, porque não adianta. Adianta sim. A gente tem um monitoramento eletrônico, né, da tornozeleira, que é um equipamento que foi adquirido pelo Estado e está em andamento, toda a implantação, ele já foi implantado no estado todo, e é uma questão mais assim das pessoas se acostumarem à utilização. Algumas vítimas não querem utilizar, né? Então, assim, há que se fazer um trabalho de rede para fortalecer a utilização desse equipamento, que é um equipamento excelente, né? Eu tenho acompanhado, assim, como é que ele funciona. Ele é um equipamento excelente. A probabilidade de que essa mulher venha a ser assassinada com a utilização diminui drasticamente. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que está disponível e amparar essas mulheres e fortalecer no sentido de que elas venham a denunciar e procurar ajuda. Mas para uma mulher procurar ajuda, ela tem que ter certeza que não vai sofrer violência institucional. Ela tem que ter certeza que quando ela chegar numa delegacia, ela não vai ser destratada ou vai esperar 5 horas para registrar uma ocorrência, ou então o que ela contar
o policial vai achar que não é importante. E o mesmo se repetir depois no sistema de justiça, pelo promotor, pelo juiz, né, pelo advogado. Né? Eu falo da delegacia porque é a primeira porta que ela entra, mas isso pode ser, por exemplo, no sistema de saúde, onde ela vai procurar ajuda machucada, e aí percebem que foi de violência doméstica e não dão importância, não fazem a notificação compulsória ou a comunicação externa, a depender da gravidade. Então, assim, é todos nós, como sociedade e como Estado, a gente tem que se envolver nisso, porque essas mulheres estão completamente isoladas, né, numa relação violenta, presas pela violência psicológica e todas as questões complexas que envolvem a violência, e a gente tem que atuar para proteger. E aí eu pensei na Isadora, que na advocacia que tu executa, os sindicatos estão preocupados com isso? Tu fala assim, nós começamos a falar sobre a questão das redes aqui. E os sindicatos que tu conhece bem, e o mundo do trabalho, os sindicatos estão envolvidos nesse compromisso que a Ivana levantou? Eu tenho uma sorte, talvez, dos sindicatos que eu trabalho serem presididos por mulheres. E para elas, sim, para elas é uma questão. É claro que não é o principal ponto, porque são muitas demandas hoje no mundo do trabalho que a gente fica tentando recompor, enfim. Mas a questão da violência contra a mulher é, sim, uma temática importante para esses sindicatos. Agora, a gente ainda visualiza muita dificuldade dentro do mundo sindical em si, com colegas, com outros sindicatos, de abordar o tema para além do básico de que machismo é ruim. Né? Quando a gente começa a desenvolver, e aqui eu posso citar a Luciane Toss também, né? Minha amiga, minha professora também, que trata disso com relação aos estereótipos, a performance de gênero e tudo mais. Para os homens ainda é muito difícil, para o mundo sindical, que é muito masculino, ainda é muito difícil que as mulheres efetivamente possam participar, possam ter diretrizes, possam direcionar e decidir, e daí conseguir conduzir também dentro do sindicato uma política que contemple assim a violência contra a mulher, para que sejam aliados na luta de verdade, para além de falar, sabe? Porque assim que falar, hoje todo mundo fala. Todo mundo fala, todo mundo politicamente conhece. Correto, mas tu recebe, assim, por exemplo, como advogada, no sindicato ou fora dele? No ambiente lá de Novo Hamburgo, que tu conheces bem, tu recebe essa demanda de violência? Chega? Sim, com certeza. Porque às vezes é uma demanda trabalhista que, na verdade, termina se desdobrando num outro tema. Eu estagiei anos no Ministério Público Estadual, então eu tenho também o vício do direito penal. Bom, temos aqui a presença do deputado Jefferson Fernandes, que se soma a nós no debate sobre feminicídio. Satisfação estar aqui com vocês, um tema tão importante, né? E aproveitando a deixa, quando eu presidi aqui a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa, era muito mais comum a gente receber denúncias de violência doméstica via sindicatos do que as instituições, mesmo elas tendo uma política de acolhimento das vítimas. Em regra, as pessoas se sentiam mais à vontade num ambiente menos formal. Inclusive a Polícia Civil, eu lembro bem, que tinha tem uma gama de delegadas e tal, que se destacam na atuação, mas não necessariamente para dentro da instituição. Sim. Então, às vezes, uma policial que atende casos de violência doméstica se sentia constrangida de buscar o apoio institucional. E aí ia no sindicato e contava o que estava acontecendo. Então isso também nos leva a um alerta, não é? O que acontece com as pessoas que, mesmo tendo espaço, elas não se sentem à vontade, né? Talvez por toda a estrutura tradicional, enfim, que se constrói em torno daquilo, né? Eu acho que aí a gente tem que puxar a bola para o nosso lado um pouquinho, vou falar dos sindicatos, que é um mérito também, né? Porque se as mulheres estão se sentindo à vontade para buscar as suas entidades sindicais e falar sobre os seus problemas familiares, sobre questões particulares, quer dizer que a gente está construindo espaços para isso. Então, ainda bem que existe o sindicato que ela pode ir lá falar.
né? E era o que eu estava trazendo até há pouquinho, que, por exemplo, em Novo Hamburgo, lá no Sindicato das Sapateiras e dos Sapateiros, é tradicional, sexta-feira à tarde, o plantão sindical. Então, as pessoas, é no centro da cidade, talvez o deputado conheça o sindicato, as pessoas vão lá, as mulheres vão lá e trazem as suas demandas, e a partir dali a gente faz os direcionamentos e a gente acolhe e a gente encaminha. Então, acaba extrapolando muitas vezes os direitos laborais e se passa a falar de direitos de família, de direitos da mulher, de Lei Maria da Penha. Mas eu acho importante, deputado, que a gente sempre faça o link do mundo do trabalho, da dependência econômica, da verba alimentar mensal, de como o mundo do trabalho interfere, sim, e também pode ser utilizado e deve como um meio de política pública para que a violência contra a mulher seja devidamente enfrentada, né? E talvez falte mais sindicatos no sentido de cobrar mais as instituições a fazerem aquilo que precisa fazer, como, por exemplo, o trabalho em rede. Talvez, se essa bandeira fosse mais levada ainda pelos sindicatos, a gente pudesse estar em outro lugar nesse aspecto, sabe? Eu acho que a demanda chega e os sindicatos precisam fazer um pouco mais do que atender aquele caso particular, na minha opinião. A tradição sindical, né? Quem conhece um pouco a história do trabalho, né? A tradição sindical é muito marcada também por esse elemento patriarcal, né? Como nós conversávamos agora há pouco, né? E evidentemente que o machismo ele está em todas as instituições, né? Sejam elas públicas ou privadas, realmente, né? Mas eu queria avançar justamente nesse tema da rede. Como a gente conversava antes do programa iniciar, né? Nós temos leis e cada vez surgem outras leis para fazer um aprimoramento legislativo. A Ivana já lembrou que nós somos o quinto país no mundo que mais mata mulheres, né? E, não obstante, tem uma legislação já avançada, em certo sentido, né? E a Ivana falava sobre violência institucional. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso e nós discutíssemos um pouco qual é o papel das instituições na construção dessa complexidade. Na verdade, inclusive, todos os tratados e convenções internacionais, eles já previam, né, a violência institucional, porque ela é uma grande barreira para que a gente consiga ajudar essa mulher. Porque imagina que nós temos, então, uma mulher que já sofreu uma violência no âmbito doméstico e familiar e ela está fragilizada, ela vai procurar ajuda do Estado e ela sofre novamente uma violência. E quando eu falo violência institucional, não é necessariamente uma violência física, não é disso que eu estou falando. Atender mal, o retardo no atendimento é violência institucional. Uma mulher esperar 5 horas para conseguir registrar uma ocorrência é violência institucional. Dar pouca credibilidade, questionar a veracidade do que ela está dizendo, porque as mulheres são sempre questionadas no que dizem, né? Porque isso é cultural, né? Então, assim, mas o que será que ela fez para merecer o que aconteceu, né? Tudo isso é violência institucional, que é praticado desde o início até o final no sistema de justiça. Infelizmente, eu preciso admitir que isso acontece. Eu faço parte do sistema de justiça que revitimiza essa mulher. Mas, assim, nisso nós também temos tido avanços. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, editado pelo CNJ, e que agora o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, também está elaborando, está quase pronto, um protocolo dirigido aos promotores, né? Mas o protocolo do CNJ, ele é destinado a todo o sistema de justiça. Então, sim, assim, a gente já pode aplicá-lo, né? Mesmo não tendo, assim, uma vinculação por resoluções, como tem os magistrados, nós já utilizamos o protocolo. E o protocolo ensina essas questões. Porque violência contra a mulher não acontece só dentro de uma vara, por exemplo, de violência doméstica. Ela acontece numa vara de família também. Então, assim, a gente precisa pensar para fora daquela ideia estrita de violência. Quando a Lei Maria da Penha foi editada, foi promulgada, eu lembro que todas as propagandas de violência contra a mulher era uma mulher com olho roxo. Porque isso é o que tinha no imaginário. Imaginário é isso. Mulher que sofre violência, mulher que apanha. Sim. Aí a violência psicológica ficou por muitos anos completamente invisibilizada, né? Não, isso não existe, isso é mimimi. Ela estava lá na Lei Maria da Penha.
mas ela não era considerada. Ela não era considerada, inclusive, para fins criminais, não existia. Bom, aí nós tivemos uma lei que vem dizer que é crime praticar violência psicológica e descreveu como era esse crime. Então, assim, é crime. Bom, então existe, né? É que nem a questão do feminicídio. O feminicídio, ele já existia, o crime já existia. Matar uma mulher antes da lei do feminicídio era um crime de homicídio, né? Qualificado, enfim, pelas outras questões. Mas por que feminicídio? Porque o que não tem nome não existe. Não tem nome, então não a existe. gente começa dando nome para as coisas e visibilizando essas violências para depois então a gente conseguir enfrentar. No início era o verbo, mas o Brasil é um Brasil de muitas formas. Eu fiquei pensando aqui também na rede, na questão institucional, porque nós falamos de um certo lugar que é a cidade, né, onde estamos aqui entre pessoas esclarecidas. Como capilarizar essa cultura jurídica, inclusive, para ambientes do interior do Estado, deputado? Que é uma realidade completamente diferente e muito mais arraigada. Eu vejo que tudo que nós estamos falando aqui passa por uma sensibilização. Porque se a lei penal resolvesse os problemas, colocar a polícia em cada... Estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Era fácil, né? Mas esse tipo de violência é um tipo muito mais complexo, sofisticado. Ele tem dificuldade de prova, inclusive. Quando a gente fala que alguém cometeu uma violência psicológica contra outra, começa toda uma discussão, né? E é complexo tu trazer isso para uma esfera judicial, policial, enfim. Então, nós estamos tratando de um tema que tem a ver com a nossa cultura. Sim. Patriarcal, que é milenar, inclusive. E por isso é tão difícil. E por isso é tão difícil. Cultural. Exato. E as pessoas, Celso, nesse caso, eu me relaciono muito, né, com pessoas do interior do estado. Eu vejo que, assim como o debate se dá numa capital, ele também se dá no interior, porque hoje a comunicação flui, né, com muita rapidez. Talvez por conta de as pessoas naquele espaço não tratarem com muita frequência desse debate, a discriminação ela é mais explícita. Uhum. Tem o lado assim, o ruim, chocante de uma discriminação explícita, do tipo assim, eu estou lá na casa do cidadão, né, ele está sendo bem atencioso, a esposa dele também, dali a pouco ele diz, fulana, traz o chimarrão lá para nós, né? Ou traz meu chinelo. Traz meu chinelo. São coisas assim que, pô, né? Que pesado isso. Mas, enfim, para ele aquilo é natural. É o normal. E para ela também. E ela faz aquilo porque é o natural. Assim. Então, começar a pensar sobre isso, eu vejo que tem sido uma atitude da juventude. Meninas que começam a estudar, começam a interagir, até o lado bom das redes, né? Trazem para dentro de casa, olha pai, esse comportamento não é bacana, eu não quero no futuro ser tratada assim, e começa a dar as crises. Então acho que quer seja por uma filha, por um filho, no espaço, enfim, sindical, qualquer local que a pessoa esteja, tem que mexer com ela. A tendência é, em regra, nós homens resistirmos a essa reflexão. Sempre foi assim, por que agora eu tenho que mudar? O que acontece muitas vezes, infelizmente, é preciso ter uma violência de um homem contra uma pessoa muito querida daquele outro homem, para ele se solidarizar. Entender. Eu até cito um caso aqui, ouso dizer, nós temos um colega aqui que é religioso, ele é da Igreja Quadrangular, o deputado Ayrton Lima, ele conta de público, por isso me sinto autorizado a falar, que ele foi levado para essa pauta de combate ao feminicídio porque a filha dele foi violentada, agredida. E ali deu estalo, e eu sempre elogio ele de público, porque ele é de uma igreja muito conservadora, a Igreja Quadrangular, Quadrangular. Né, esse troço do machismo e tal, e ele enfrenta o tema. E eu acho que a gente também tem que propagandear quando tem alguém que começa a dizer, olha, eu mudei, eu mesmo sendo homem, conservador e tal,
religioso, esse tema é importante. E eu acho que é esse tipo de coisa que vai gradativamente mudando também a cultura. A propósito da pergunta que tu Sim. fizeste para o deputado, eu queria contar que eu acho muito importante a gente descentralizar essa discussão, tirar da capital. E justamente, eu me preocupa isso pela questão, só para Aham. acrescentar, o mapa dos feminicídios. Sim. Tá, muito bem, ele se concentra na região metropolitana, mas se nós mais ou olharmos... menos. Mais ou menos. Se Caxias nós... está na frente de Porto Alegre. Se nós olharmos o mapa dos feminicídios, ele está democraticamente espalhado. Sim. Mas, então, é em isso cima que eu disso, queria contar. Justamente porque quando eu ingressei, então, no centro de apoio, há aproximadamente 2 anos, a minha preocupação era fazer um diagnóstico do por onde a gente começa. Porque tem tanta coisa para fazer, por onde a gente começa. E aí fui fazer esse diagnóstico, do Estado e percebi que as redes estavam completamente fragmentadas ou inexistentes. Então, criei um projeto, o Centro de Apoio, então, criou um projeto que chama o CAL na Estrada. Nós levamos capacitação para as redes no interior do município. No interior do estado, em vários municípios. Já fomos a todas as regiões, inclusive já fomos a Juí. O senhor é de Juí, né? Sim, é Santa Rosa, mas rede, é pertinho. A rede lá é uma rede bem... E o Juí tem vários destaques a fazer. É uma rede bem articulada, mas ainda precisa bastante a melhorar, mas a gente vai passando e vai fazendo esse diagnóstico e vendo assim que algumas cidades as pessoas sequer sabiam por onde começar. Então, há uma ideia justamente de descentralizar essa discussão. Vamos fazer com que as redes locais consigam funcionar, apesar, às vezes, da inércia do executivo, vamos provocar para que funcione, enfim. E tem que trabalhar articulado, Todos os entes ligados à violência têm que trabalhar de forma articulada. Eu gostaria de fazer uma colocação também sobre isso, porque antes a gente estava falando sobre a violência institucional. E a violência institucional, ela está no não agir também, e na minha avaliação, em não explorar de forma mais efetiva as medidas protetivas, por exemplo. Porque as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, elas não são taxativas, como a gente diz no direito, Não são é isso ou isso ou isso. Na verdade, a rede, a DEAN, quando atende essa mulher, ela pode criar medidas específicas para esta mulher diante da realidade dela. Se ela é do interior, se ela é da capital, se ela trabalha, se ela não trabalha. E também para o acusado, para o agressor. E, por exemplo, a gente pouco vê medidas protetivas no sentido de que esse agressor já seja atendido num serviço psicossocial para tratar e para ser sensibilizado sobre a temática. Porque, sim, é tradição, a violência doméstica é tradição, não é algo que está fora, é algo que está intrínseco. Então, a gente precisa, sim, desse momento de sensibilização, porque não é porque há uma medida protetiva que aquela família, que aquele casamento vai terminar. Muitas vezes ele segue. E não é papel do Estado também fazer com que as pessoas se separem. A medida protetiva, a Lei Maria da Penha, não passa por essa seara, Embora, sim, tenha casos muito graves. Eu não me entendam do que eu estou falando. Então, a gente também não tem tido espaços de sensibilização instrumentalizados pelas redes, infelizmente. É muito difícil quando um homem chega num serviço e diz, olha, eu estou com comportamentos... Acontece, estou com comportamentos machistas, eu não quero ser assim, eu sou usuário, eu preciso de algum auxílio. Não tem onde ele buscar esse auxílio e que esse auxílio tenha a perspectiva de gênero, que esse auxílio olhe onde ele está inserido. Então, a gente sempre está tratando do crime, do feminicídio, mas de todas essas outras medidas anteriores de sensibilização que a lei já permite que a gente faça, a gente não está fazendo, E também não está fazendo outras coisas, como, por exemplo, garantindo que essa mulher tenha auxílio ao auxílio aluguel, que o governo Lula sancionou a lei no ano passado, A lei existe. A lei existe. Ela só não está implementada. Não está implementada. Ela alterou a Lei Maria da Penha e ela diz que o orçamento ele deve ser retirado da assistência social dos municípios do Distrito Federal e dos estados. Hoje... Deixa eu perguntar, desculpe interromper, mas essa dinâmica nos interessa aqui, justamente que nós estamos... A proposta é justamente que a gente construa, inclusive, soluções. Qual é a obrigação dos entes? Município, estado...
O Lula fez a lei lá e tal, existe um fundo. Qual é a obrigação dos entes na potencialização dessa rede? Porque nós sabemos que nos últimos anos houve, como a Ivana lembrou, um enorme desfinanciamento das políticas públicas para as mulheres, né? Principalmente do governo anterior, né? Por óbvio. Mas qual é a obrigação dos entes públicos nessa construção aí dessa rede? Só interrompendo, mas continuando. As leis prevêem exatamente assim, alguns equipamentos são responsabilidade do município, como por exemplo as casas-abrigo, né? E algumas questões, né, pertencem ao Estado, mas a maioria pertencem ao município. Né? É o município, então? Então, a maioria das questões ligadas à implementação de políticas para mulheres pertencem ao município. Então, que, claro, vai receber verbas também para isso, tem toda uma... Né, mas a operacionalização... Mas é ele que tem que fazer. Então, assim, ó, tem que ser de forma local para se implementar. Algumas cidades têm lei específica. São Paulo tem uma lei específica sobre auxílio aluguel. Antes mesmo da lei federal. Nada impede, né, do Estado, do município, ter iniciativa. Exatamente. É que tem dois fenômenos que são, enfim, não tão antigos, mas é desse último período histórico, que influencia as políticas públicas para acolher as mulheres vítimas de violência. A lógica do ajuste fiscal, que tem que tirar dinheiro das políticas públicas, isso é falado... com muita força, embora não se traduza isso nos detalhes, olha, vamos tirar direitos das mulheres, mas quando tu retira dinheiro da saúde pública, da educação, uma escola precária, por exemplo, o problema vai estourar na mulher. Porque é aquela criança que volta insatisfeita, né? Agora mesmo a gente está falando muito das altas temperaturas. A minha esposa é professora. Até ontem ela estava muito feliz que conseguiu dar uma aula de qualidade mesmo com 40 graus, né? O que é muito difícil, muito difícil. Aquela criança volta para casa frustrada, cansada, certamente entediada com a escola. Com quem que ela fala? Quem é que cuida da criança em casa? Quem é que vai se estressar? Geralmente é a mãe, se não é a avó, se não é a tia, mas recai sobre as mulheres. Então, tirou dinheiro de política pública, é um problema para as mulheres. Ajuste fiscal está por detrás disso. Mas tem um outro câncer que eu quero falar aqui, que é o discurso anti-direitos das mulheres, que está muito em voga, né? Na medida que um governo compreende que a mulher não pode ter direito de igualdade, que é um tabu discutir o que nós estamos discutindo aqui, ele vai automaticamente cortar todo e qualquer programa de emancipação feminina ou fortalecimento de redes. E é o que aconteceu no governo passado, federal. Aqui no estado, embora não tenha um discurso desse teor, mas até para dialogar com uma base que pensa assim, se corta muito recurso, não tem ações, nós não temos do governo do estado nenhum programa que fortaleça. E aí, não quero aqui absolver os prefeitos e prefeitas, mas acaba caindo muito nos ombros só das prefeituras o financiamento. E aí eles reclamam com razão, olha, nós aqui teríamos a obrigação de ser 15%, a gente tivesse 25% na saúde, a educação é muito mais, e às vezes, dependendo do tamanho do município, tu não tem equipe suficiente para atender o serviço. E aí eu quero trazer rapidamente aqui um exemplo, né? Eu fui num município bem pequeno, e o pessoal dizia que tinha que ter uma DEAN lá, uma delegacia de atendimento à mulher. E o prefeito, por sua vez, dizia que não, aqui não tem problema, aqui é tudo tranquilo. E eu fui justamente num 8 de março, que tinha centenas de mulheres reunidas, e eu me darem um microfone, eu perguntei se não existia tais e tais tipos de violência dentro de casa. 90% das mulheres levantaram a mão dizendo que tinha sim, e que era grave a situação e tal, e todas queriam falar. O que não existia era a rede para acolher essas mulheres. Exatamente, não tinha um espaço para elas poderem falar. Exato. Eu sei que o prefeito ficou todo vermelho, né? Depois mudou a posição dele. E uma coisa que me chamou muita atenção, tinha uma meia dúzia de homens no encontro, eles estavam furiosos comigo no final. Né? E a pergunta encontraram um aliado tu é das nosso mulheres. Ou tu é dela? Né? Então veja que doideira, né? Não é aquela, não tinha evidentemente casos de espancamento, as mulheres não apareciam roxas na prefeitura, mas elas estavam machucadas por dentro.
porque o tom de voz, elas foram contando ali 1000 situações de violência psicológica, que é o que no limite vai gerar o feminicídio. Sim. Porque ninguém começa matando uma mulher do nada, assim. Não, é a ponta do iceberg de várias violências, né? Quando a gente fala de feminicídio, a gente tem que pensar nisso. Esses números que tu trazes, isso é a ponta do iceberg. De inúmeras outras violências, e é um dos crimes mais subnotificados, ao lado dos crimes sexuais, né? Então, assim, se estima que 10% só sejam notificados. Tem uma frase da Nadine Gassman, que era a diretora da ONU Mulheres, que ela diz que de cada 10 mulheres, uma denuncia e 9 sofrem caladas, né? Quando a gente coloca assim, né, essa porcentagem é isso. 9 sofrem caladas. Então, a gente sequer sabe dos números. Feminicídio não tem como esconder, né? Porque há um corpo, então, assim, não tem como subnotificar. Em termos, porque isso é um dos problemas que nós temos na subnotificação de feminicídio. Tá, mas como assim? Porque não é notificado, não é investigado, não é denunciado como feminicídio, mas como homicídio. Não se vê razão de gênero. Quando nós temos, então, feminicídio íntimo é fácil. O ex-companheiro, o marido que matou, feminicídio. Mas e quando é o pai ou quando é o vizinho? Quando existe razão de gênero naquele feminicídio, mas aí se entende que não se vê, né? Então a gente ainda tem bastante subnotificação. O tipo penal tal qual ele está justificado, não expressa uma a complexidade bebezinha das que foi relações. encontrada morta, recém-nascida, né? Sem a cabeça. Isso é feminicídio, é pelo gênero. É pelo gênero. Né? Então, assim, esse tipo de crime de ódio é pelo gênero. Mas é subnotificado também. E eu acho que, diante disso tudo, assim, eu venho escrevendo, venho tratando disso, venho falando em sindicatos e buscando aliadas para falar disso também, inclusive a Escola Brasileira de Direito das Mulheres, sobre como o nosso sistema, por exemplo, de seguridade social, que envolve a previdência, a assistência e a saúde, conforme a nossa Constituição, não dá conta das contingências das mulheres. E se a previdência social fosse voltada para as mulheres, tivesse um olhar de gênero, né? Como que seria? Por exemplo, quando a gente trata da medida protetiva que a gente tem ali previsto na Lei Maria da Penha, os 6 meses de afastamento da mulher do trabalho, caso ela necessite, por conta de segurança psíquica ou física, se afastar do meio de trabalho dela. A gente tem esse período de estabilidade, só que a lei não trata quem paga o salário da mulher neste período. Exato. E aí, quem paga? Seria um benefício por incapacidade? A gente tem decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que sim, mas a gente busca a jurisprudência do Tribunal de Justiça e dos outros tribunais, a gente não vê isso ventilando. A gente não vê as defensorias públicas que agora estão com mais setores específicos de atendimento à mulher, estão sendo estruturadas, ainda bem, também por um trabalho dessa casa e da bancada aqui do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, mas a gente vê que não se pede quem paga este benefício, na DEAN não se pergunta. Então, essas provocações, elas não chegam. E dessa forma, a Seguridade Social, embora ela tenha lá leis que falam que o agressor deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas no SUS, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos benefícios previdenciários. Eu sou pesquisadora disso. Eu não encontro o INSS entrando com ações e buscando esses recursos para abastecer um cofre que não dependa só da política de governo que vai ser alterada e não se transforma numa política de Estado, né? Então, eu acho que falta esse debate nesse aspecto também, dos direitos sociais das mulheres, que os direitos trabalhistas das mulheres. Quer dizer que a ausência de uma política de Estado que tenha esse viés, né? Para implementar o que está escrito na lei. Para implementar o que está escrito na lei. A lei prevê vários benefícios que elas não alcançam porque... A lei prevê, mas ela fica, de certa forma, subsidiária. Sim, ela tem que ser implementada. Como nós comentamos aqui antes, eu acho, né? A questão da mulher é um problema, mas tem outros aqui primeiro que a gente tem que resolver. Isso, tem coisa Se mais sobrar, importante. a gente cuida delas. Eu conto... Isso também repercute
a pouca participação das mulheres em espaços decisórios. Sim. Né? Nós aqui na política é muito triste, né? A Assembleia Legislativa tem diminuído o número de deputadas a cada legislatura. Em nível federal, idem. Então, esse caldo cultural anti-direito das mulheres faz com que vá se apagando a chama das lideranças que têm mais dificuldade de se eleger, né? E etc, etc. Eu defendo já há mais tempo, mas uma coisa que eu vejo com muita alegria é o exemplo da votação que se dá na Argentina. Eu tenho visitado muito a província de Misiones ali. Eles têm paridade de gênero nos parlamentos, todos os parlamentos argentinos. E a votação é em lista. Então, na lista, tu tens de colocar o partido lá à frente, coloca 50% de homens, 50% de mulheres. É certo que vão se eleger meio a meio. Os partidos passam por um debate de qualificação dos seus quadros, tanto os homens quanto as mulheres. Eu não tenho vergonha de dizer, ao conviver com eles, eu vejo muito mais preparo em regra dos quadros que eles colocam na cena política do que nós aqui. Sim. Porque tem todo um crivo. E as mulheres trazem consigo, no exemplo argentino, principalmente as províncias ali que eu tenho relação, juventude, renovação. Daí são várias mulheres jovens que vão entrando, homens jovens também. Então isso é bem legal, repercute na lei, repercute na fiscalidade, porque quem elabora somos nós, deputados. Então, se não tem mulher, o que os homens vão estar se preocupando? Não é um problema masculino. Sim, é difícil, na boa, por mais que a gente tenha também uma sensibilização, eu não tenho como, por mais que eu tenha empatia, não sei do problema como sabe. Mas é que, deputado, eu entendo que assim, o grau de violência política de gênero que as mulheres sofrem no Brasil é de assustar qualquer um. Eu admiro profundamente qualquer mulher que se envolva em política, porque é um absurdo o índice de violência política de gênero absolutamente naturalizado, que é outra coisa que ganhou nome agora. Então agora a gente tem um nome, se debate sobre isso, se deu um pouco de visibilidade para algo que até então era assim mesmo, né? Então, naturalizado. Assim, e é uma violência política que ela vem carregada de muito ódio, muita misoginia. Então, assim, é assustador mesmo. É por isso que a gente não tem, às vezes até inacreditável, sabe? Porque eu estou aqui já há um certo tempo. Eu convivi, por exemplo, com a Juliana Brizola, com a Manuela, a própria deputada Estela Farias, que estão mais tempo, estavam aqui comigo. E eu via opositores, assim, que comigo, por exemplo, era um trato respeitoso. Mas eu não queria acreditar. Eu lembro uma vez a Manuela grávida, os caras aos gritos com ela, com palavrões, adjetivos, sabe? E aí é um naturalizado. Né? Demonizando as mulheres como se fosse a Idade Média, né? Só faltava acender o fogo ali, queimar na fogueira. Realmente, eu não imaginava ver essas cenas grotescas, mas tem sutilezas também no cotidiano, que é a exclusão das mulheres dos espaços de poder, mesmo aquelas que estão ocupando funções políticas importantes. Sim, para além de ser o cargo político, né? Nos gabinetes a gente também verifica violência política de gênero, violência sexual, violência doméstica, ela não tem realmente fronteiras. E por isso que a gente precisa dessa reflexão aprofundada para entender que não são coisas apartadas. A gente precisa mexer no bolo todo, no caldo todo. No caldo cultural todo, né? Bom, nós estamos nos encaminhando para o fim, com uma mesa composta dessa qualidade, né? Eu já estou avisando que nós estamos chegando no fim. E eu queria trazer uma reflexão. Essa questão da presença da mulher nos espaços, eu achava que isso não era importante antigamente. Demorei um pouco para entender. Foi a minha esposa que começou a me dizer umas coisas assim que eu não entendia. Já homem velho. É cômodo para nós, né? É homem velho. Então ela me dizia assim: tu acha que uma mulher passa debaixo daquele viaduto? E aí eu dizia assim: mas o que tem? Né? E considerando que eu sou, digamos assim, um sujeito, né, digamos, já... Um esforçado. Então, como o Jefferson falou, por mais empatia, há uma dimensão desconhecida por nós. É diferente. E que são as mulheres que têm que
que tem que demonstrar isso aí? Olha, eu acho, a minha opinião é assim, ó, o gênero não define a qualidade da pessoa que vai ocupar o cargo, né? A gente não pode escolher alguém só pelo gênero, porque isso não define. Nós temos mulheres que são péssimas no que fazem, infelizmente, inclusive, e homens também, né? Inclusive em relação a políticas públicas. Então, não é o gênero que vai determinar, tem uma mulher candidata, bom, é nela. Não, não é isso. Mas é lógico que a gente precisa, sim, dessas cotas mínimas. Nós precisamos de mulheres ocupando esses espaços. E eu não sabia esse exemplo da Argentina. Mas é importante justamente porque algumas demandas elas só vão ter importância se mulheres puderem decidir sobre elas, né? Então, assim, ó, é importante, sim. Nesse caso, eu acho que o que nós temos acordo aqui é criar mecanismos que garantam a participação feminina. Como vai ser essa participação é outra coisa. Né? É outro estágio. É outro estágio. Tem que garantir esse teto de vidro, né? Mas eu ouso dizer aqui, ó, como a gente fala muito direita e esquerda, virou moda falar, né? Mas eu prefiro, assim, ó, que a gente tenha uma bancada, vamos supor, que seja de extrema direita, mas que a metade dela seja de mulheres, assim como da esquerda também, do que só ter homens, porque para mim aumenta a chance de ter eco, ao menos em alguns temas. Sim. Pode ser que seja um desastre em alguns outros, mas eu vejo aqui, pela experiência que eu tenho, que a mulher, diferente de nós homens, ela vai se ligar que aquilo ali é importante. E ela passa a dialogar com as outras mulheres, se não é sectária, se não é de um estilo aí que também quer ganhar fama só sendo contra, ela começa, inclusive, a dialogar com visões diferentes, como a gente faz normal, né? Tem um tema, às vezes, que une diferentes pensamentos, mas eu vou continuar pautando muito, com base nesse exemplo que eu mencionei, a paridade de gênero tem que ser uma prioridade na nossa defesa aqui dentro do Brasil. Talvez nós tenhamos que aprender muito mais com os argentinos, aqui no Rio Grande do Sul, nesse aspecto, que é tão próximo, né? Só que o presidente lá quer tirar o feminicídio como crime, né? Então, a gente ainda não anda muito bem. Os argentinos, veja bem, os argentinos demissiones, né? Que uma vez já quiseram se separar de Buenos Aires, né? Mas o Jefferson trouxe agora, na reflexão dele aqui, a nossa pergunta inicial, né? E aí eu volto para a primeira pergunta que eu fiz aqui para as meninas, e agora eu te incluo na indagação. Por que feminismo? Por que o feminismo? O feminismo faz uma sociedade melhor, então? Com certeza. Eu me convenci, se eu posso falar, que o feminismo não faz bem só para as mulheres, né? O feminismo, lendo e ouvindo muito as feministas, eu me convenço que faz até por vezes mais bem para os homens no momento que se descobrem que não é obrigado a todo tempo estar resistindo, que o homem não chora, o homem não tem sentimento, o homem tem que ser da briga, né? Os índices de homicídio no mundo demonstram que a ampla maioria dos que matam e morrem são homens. Sim, exato. Né? Por quê? Porque está vinculada à ideia da virilidade, da masculinidade. A construção da masculinidade da nossa sociedade. É nesse sentido. Tóxica, né? É um sentido da violência. A violência é um dos pilares principais da construção da masculinidade. Então, esse é um estereótipo perigoso. E todas aquelas pessoas que defendem a manutenção dos estereótipos estão defendendo isso, uma sociedade violenta. Quando uma pessoa diz que menino veste azul e menina veste rosa, está defendendo isso, manutenção de estereótipos, de que homens sejam violentos, mulheres sejam submissas. Só que isso não está dando certo. Não está dando certo para ninguém. Os homens continuam com índices muito mais altos de alcoolismo, de uso de drogas, de mortes no trânsito. Morrem antes, não se cuidam, porque o homem não precisa se cuidar. Isso é sinal de fraqueza e homem não pode fraquejar. Então, realmente, o feminismo ele faz bem para homens e mulheres. Mas, como eu disse antes, para nós, sobretudo, porque a gente está morrendo. Isadora. Sim, e eu acho que, pegando essa informação assim da violência enquanto uma forma de exercer a vida, a personalidade também, eu também acho que as mulheres elas precisam ser mais autorizadas a serem violentas em determinados momentos, a sentirem raiva, a reivindicarem, e o feminismo também fala disso, que as mulheres possam sim não ser aquele objeto
ou então extremamente dócil, que é a feminilidade performática e essa coisa toda. Porque também pra gente a gente foi cortada em vários aspectos da nossa personalidade. A gente demora até poder aceitar que, enfim, que precisa sim se revoltar diante de injustiças e fazer alguma coisa, né? Então, eu também acho que nesse aspecto o feminismo é bom, que a gente consiga pensar na nossa vida para além do que dizem que é ser mulher, né? E tanto homens quanto mulheres, né? Então, com o meu enteado em casa, tá tudo bem chorar, chore, tá tudo bem sentir, tá tudo bem falar sobre sentimentos e etc e tal. Então, é tanto um trabalho dentro de casa quanto um trabalho social, né? E eu acho importante a gente já finalizando aqui, tá debatendo tantas implicações disso, porque a gente precisa sair da esfera crime, penal, prisão, a gente precisa passar para políticas públicas e seguridade social, por favor, deputado, vamos. Muito bem, então eu queria agradecer a presença de todas. Nós, homens aqui, acho que aprendemos mais ainda, né, deputado? Sem dúvida. Esse foi o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Hoje conversamos com a Ivana, promotora do MP, e com a Isadora, né? E se alguém está preocupado com o assunto, nós vamos falar dos homens também. Está na nossa agenda também. Muito obrigado a todos e todas. Um abraço.